estamos começando mais um Na Pauta. Informação, opinião e descontração. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso Na Pauta. E nós vamos falar um pouquinho sobre a eleição americana. Deixa eu tirar aqui que tá a luz ali, tá refletindo no óculos aqui, né? Perdão. Mas na hora de ler eu vou ter que botar. Situações que a idade vão mudando, né, durante a vida da gente. Mas, enfim, as eleições americanas trollaram aí alguns especialistas, né? E nos trouxe surpresas, como, por exemplo, uma segurada aí nessa onda vermelha que estava vindo, pelo menos que se via nas pesquisas, que os comentaristas estavam falando, e não aconteceu, né? A gente viu foi um Partido Democrata forte, mesmo com a impopularidade do atual presidente Joe Biden. Eu faço uma leitura disso, vou falar um pouquinho disso mais à frente, né? Vamos ver os números aqui, aonde mais surpreendeu, né? Os democratas colocaram 46 senadores, tá? Então, eles não perderam, eles ganharam uma cadeira. Se tu olhar a conjectura de como estava o Senado e como ficou após as eleições. Então, eles ganharam uma cadeira no Senado e os republicanos ficaram com 48, perderam uma cadeira. Isso mostra aí um cenário diferente já, né? E que serve de alerta para os republicanos nas eleições. O que parecia ser algo já ganho, fácil, vai ter uma conjectura diferente. Já na Câmara se deu o que se esperava, os republicanos fazerem maioria, porém não foi o que se esperava. Não foi o que se esperava, tá? Os democratas perderam aí 8 cadeiras. Acho que agora já finalizou a apuração. 8 cadeiras, 184. Então, ali o número de democratas e 207 republicanos. Ainda não finalizou, né? Ainda não finalizou. Nevada, 79% das urnas ali para apurando. Acho que na Califórnia ainda também, né? Tem região lá que está com 50%, tem região que está com 39%. Nós brasileiros não estamos acostumados, nós que nos acostumamos desde 96, 98, e foi em todo o território nacional, com a urna eletrônica, que a gente encerra as votações às 5 horas e 8, 9 horas da noite a gente já tem um resultado final. Mas lá ainda o processo é mais demorado. Mas a princípio eles estão perdendo 8 cadeiras e os republicanos estão ganhando 6 cadeiras. Podem ainda dar uma diferencinha, mas a verdade é que, pelo que a gente está vendo, os republicanos não chegam à maioria de 218, né, que seria o número para ter a maioria. Então, a onda vermelha foi barrada aí pelos democratas. Agora, para governador do estado, não foram todos os estados, né, que tiveram eleição para governo do estado, mas a gente viu um cenário bem... E esse é o cenário que nós temos que olhar para ter uma base quanto a eleição para presidente, entendeu? Porque aí já nos indica para onde vai, né, como é que vai ser o voto para o executivo ali nos Estados Unidos. E aí nós vemos aqui, ó, os democratas com 22 estados. Ele aumentou, ganhou dois estados. Os republicanos com 24 estados e perdeu 2 estados, tá? Agora que vem as inconsistências que eu observei, entendeu? Que eu achei que era um privilégio nosso, brasileiro, de não saber fazer voto casado, né? Mas, pelo que eu tô vendo aqui, os americanos também entraram nessa onda. Alguns estados... Vou pegar um exemplo lá no Northwest, ali, ó, que é uma região democrata, mas tem um estado ali, o New Hampshire, que é historicamente republicano.
elegeu o seu governador, tá? Governador do estado. Já estamos com 97% das urnas apuradas, já dá para dizer que foi eleito ali o, o governador do estado com 57,3% dos votos, Chris Sununu, tá? Republicano. Mas se você olhar para deputado, eles votaram, eles elegeram 2 democratas. Ah, e para o Senado, deixa eu botar lá para o Senado, tá aqui. E para o Senado, eles elegeram também a Maggie Hansen, que além de ser democrata, é mulher. O que, falando de republicano, um estado republicano, então realmente foi uma grande surpresa, surpreendeu esse resultado aqui, tá? E mostra uma inconsistência, perdão, mostra uma inconsistência. Eles votaram no legislativo em democratas e pro executivo republicano. Sabe aquela. Um anula o outro, né? Um vai barrar o desempenho do outro. Não é um voto casado, não é um voto inteligente. Tá? E os brasileiros fazem muito isso, né? E agora a gente viu que os americanos também estão na mesma onda. A Pensilvânia elegeu aqui também deputados. Não, aqui é governador do estado democrata. Não, aqui é Senado, perdão. Senado democrata. Pensilvânia também é um estado republicano, tá? E inclusive depois nós vamos falar especificamente na Pensilvânia. Pensilvânia e Illinois, tá? Foram 2 estados que me chamaram a atenção, que são estados republicanos, historicamente republicanos. Então, para o Senado elegeram, acabei tendo um probleminha ali, tive uma interrupção, mas aqui, vamos lá, Câmara, tá? Aí a Pensilvânia, aí foi bem disputado, colocou 9 democratas e 8 republicanos, mas ainda assim uma maioria democrata, num estado historicamente republicano. Depois a gente vê para governador do estado, daí elegeram o democrata, né? O Josh Shapiro. Ok. Agora eu vou abrir aqui o estado da Pensilvânia. Eu vou agora abrir a imagem da Pensilvânia ali, ampliar. Vou até botar o mapa ali para você dar uma olhadinha. Tá, para vocês dar uma olhadinha. Porque o que acontece? Olha esse mapa. Nós vimos ali as principais cidades, né? A Filadélfia ali, obviamente, Allentown e Pittsburgh. E aí depois ali no miolo ali e tal. Mas essas as principais cidades elegeram o governador do estado. Se você olhar em proporção, a maioria votou republicano. Ou seja, o estado continua sendo republicano. Uma minoria elegeu, né? A imagem volta aqui para mim. Aí, uma minoria elegeu, tá? O governador do estado. Um estado republicano vai ser governado por um democrata porque no estado, uma minoria a favor dos democratas. O que acontece? Houve poucos republicanos indo votar. Então o que a gente viu foi uma mobilização dos democratas indo votar e não houve essa mesma mobilização para os republicanos irem votar. Só para você ter uma ideia, o Josh foi eleito com 56,1% dos votos, ainda 97% apurado, né? Mas isso em números de votos são 2.958.000. Gente, a Filadélfia elegeu sozinha, se você for considerar os números, né? Então, o que a gente viu era o que acontecia lá no passado, quando os republicanos, que eram mais xiitas, assim, que eram mais fanáticos, iam votar. Se mobilizavam para ir votar. E os democratas não se mobilizavam para votar. E a gente viu isso ao contrário. Isso é uma das grandes surpresas na eleição americana. A gente viu uma mobilização dos democratas indo votar. Em contrapartida, nós vimos o mesmo acontecendo em Illinois,
tá? Eu tô com o estado de Illinois aberto ali, vou botar aí na tela para você ver agora aí, o estado de Illinois. Aí tá o estado de Illinois. Acontece a mesma coisa, olha só. A região ali de Chicago e região metropolitana de Chicago elegeu o governador do estado. Pode voltar aqui para mim agora. Entendeu? Mesma coisa. Mesmo fenômeno que aconteceu lá. E assim por diante eu vejo em vários estados. O Colorado é um estado, desde que eu me conheço por gente, é um estado republicano. E está elegendo o seu governador do estado democrata. Já estamos com 89% das urnas apuradas e 57% dos votos para o democrata. Só que o número de votos é baixíssimo, baixíssimo, baixíssimo. Só para você ter uma ideia, no Kansas nós estamos vendo a Laura Kelly sendo eleita. Ali até está se encaminhando, acho que para está muito parelho, 49,2% dos votos, 99% das urnas apuradas. 481.882 votos. 481 mil, vamos arredondar, 482 mil votos para eleger o governador do estado do Kansas. Uma cidade seria suficiente para fazer essa votação se o povo tivesse se empenhado para a votação. Umas coisas que eles têm que levar em consideração e talvez mudar o sistema para as próximas eleições é pensar na questão de tornar o dia da votação feriado ou realizar ela num final de semana, como é feito no Brasil, que é sempre no domingo. É fazer no final de semana ou talvez tornar o dia feriado, porque o que a gente está vendo é que não houve mobilização, né? E uma grande minoria está tomando as decisões pela grande maioria. Outro ponto a ser levado em consideração, que talvez eu não estivesse tão errado assim, né? Porque eu disse, errei feio, achei que ia ser massivamente republicano, mas talvez o ponto em questão seja, talvez os democratas não estão tão fortes assim. O que nós estamos vendo nas urnas talvez seja uma mobilização, entendeu? De parte dos democratas, porque a gente não pode levar isso. O Trump sai derrotado e o Biden sai vitorioso. Eu não consigo enxergar dessa ótica. Acho que as eleições presidenciais vão ter um caráter completamente diferente do que a gente viu agora, tá? E o Biden não sai forte, não. Tá aí, as pesquisas mostram que ele tem 39% de aprovação do seu governo. E o Trump, querendo ou não, ele elegeu algumas bases fortes ali. Só que ele não. A eleição importante para o Trump era do governo do estado. Era interessante para ele criar essa aliança, porque isso vai sim carregar votos. Mas o seu curral eleitoral foi mantido. Então eu não acho e não consigo enxergar que o Trump saiu derrotado nessa eleição, como a mídia está colocando, assim, o Grand Stream está colocando que o Trump saiu derrotado. Não consigo ver assim, e muito menos que o Biden tenha saído vitorioso. Pelo contrário, eu tenho visto um Biden cada vez mais fraco, e eu acho que o cenário da eleição presidencial vai ser completamente diferente do que esse que a gente viu agora. Tá? E claro que isso é um termômetro, e fica um recado bem específico, tanto para republicanos quanto para democratas, e principalmente para os republicanos que já estavam aí meio que contando vitória. Então fica um recado bem específico das urnas. Tem que mobilizar a população a ir votar. E temas que foram discutidos ali, parecia até a eleição brasileira: aborto, inflação. Tá? Esses temas tomaram a pauta, mas na verdade o americano mostrou nas urnas que ele quer saber de economia, poder de compra. Ele não quer perder o seu poder de compra. Então quem atribuir esse discurso nas eleições, leva ela. Obrigado!
Essa foi a nossa pequena análise, né, aqui de forma bem prática, resumida, do que foi essa eleição americana que parecia mais uma eleição brasileira. Brincadeiras à parte. Eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal, participar e deixe a sua opinião, seja ativo aqui conosco. Ok? Se você gostou, deixa um like aí, né, pra cima. Se você não gostou, seja justo, marque lá que não gostou e comenta lá, né, se é um contraponto. Poxa, interessantíssimo. Eu gosto de diálogo, gosto de contrapontos e vai ser super interessante. Inclusive, a gente tem essa ideia de fazer vídeos depois colocando esses contrapontos que a galera traz. Tá bom? Muito obrigado, até o próximo vídeo. Fique com Deus.